Bom, outra situação que a gente vai ver aqui no laboratório é a estampa, né? Então chegou essa estampa e aí o laboratório tem que verificar se a estampa está de acordo com um padrão que a gente tem. Então aqui eu já fiz alguns cortes aqui, peguei essa estampa e vamos ver se essa estampa está batendo. Como é que eu sei se a estampa é conforme que eu pedi, Andrei? No laboratório tem que ter os padrões de estampa. Ó, aqui nós temos uma parte de um dos fornecedores, de uma das estamparias que essa empresa tem. Ele tem todas as estampas, ó. Todos os padrões de estampa aqui, está guardado com ele. No laboratório tem que ter, né, para conferir. Então essa estampa aqui, ó, tá aqui ela. E aí a gente vai verificar, né, a gente pode estar colocando ao lado aqui se está batendo. Ó lá. As cores, o glitter, perfeito, está batendo. O que a gente pediu foi entregue, estampa liberada. Caso esteja fora, né, fora de cor, de tonalidade, a gente aconselha que o laboratório reprove e leve a escalões mais altos. O próprio estilo de desenvolvimento, a gerência, né, coordenação, para ver se eles vão liberar a estampa que não está conforme o padrão. Mas é importante verificar, porque o que a gente vendeu foi essa estampa, né, para o nosso cliente final. Então a gente tem que entregar essa estampa. É um sistema simples, mas funcional. Eu tenho que ter arquivado as minhas estampas no laboratório, e o laboratório que deve verificar se está dentro a estampa, se está dentro da cor ou não. Beleza? Bom, outra situação que o laboratório deve medir, e vai estar lá no manual de vocês, também as técnicas, é o toque. Ver se o toque está padrão. Afinal, o comprador final compra muito por toque. Então, como a gente avalia, Andrei? Primeira coisa, e a mais importante que tem que ter no laboratório, é a amostra, né? É o padrão. Qualidade a gente se mede por um padrão, né? Então, essa estampa aqui, como é que eu sei se o toque está bom? Então, eu tenho aqui nessa empresa um book de toque, ou seja, todos os tipos de estampa que a gente tem na empresa, sempre atualizado. E aqui, claro que é uma outra cor, mas é a mesma técnica, a gente vai avaliar se o padrão do toque está de acordo. Aqui, esse aqui até chegou um pouquinho melhor. Esse é o meu padrão que eu aceito, né? Esse é o padrão de toque referência. Esse que chegou está melhor. Que bom. Então está liberado o toque. Caso estivesse mais áspero ou fora, de novo, é o laboratório que rejeita, leva para um órgão superior dentro da empresa para ver se vai liberar não, ou se devolve para reamaciar, né? Lembrando que um tecido mal amaciado pode dar furo na costura. Então, toque, a gente tem que medir também. Tem que comparar para ver se está dentro do nosso padrão. Então, essa é a dica hoje aqui. E é o sistema que a gente avalia de toque. Tem que ter o padrão. Tendo o padrão, a gente avalia se está ok. Bom, o próximo teste que a gente vai fazer é o teste de solidez à lavação. Migração, né? Como é que a gente vai fazer isso, Andrei? Bom, eu tenho essa cor verde, que eu quero ver se ela está soltando tinta, se está desbotando, se a cor vai migrar para outra. Então, sempre eu uso uma malha neutra, pode ser branco ou off-white, sempre é melhor o off-white, né? O pré-alvejado. Então, nós vamos cortar um pedaço dessa malha, que já está cortado no nosso laboratório os pedaços, e vamos botar esse verde, a própria gramatura que a gente tirou, aqui dentro. A gente vai fechar, vamos costurar as partes em voltas, aí a gente chama isso de sanduíche, e esse sanduíche nós vamos lavar ele para ver o teste, como ele vai ficar. Vamos então agora costurar ele, para ver como ele vai ficar. Então aqui a gente tem a peça, ó, só passamos a máquina, overlock e volta, costuramos e temos esse sanduíche. Agora, essa malha a gente vai colocar numa solução de água com sabão, 5 gramas litro por sabão. Para resumir, a gente pode pegar aí 5 litros de água e colocar um copinho, meio copinho de café. Aí já vai dar essa medida, tá? Ou um copo de café numa máquina com nível baixo. Mas a gente não vai botar isso numa máquina. Andrei, pode ser num baldezinho? Pode. Pode ser no tanquinho? Um tanque? Pode, não tem problema. Coloca ele, deixa umedecer por um tempo, centrifuga e aí a gente vai botar ele para secar. Então aqui eu tenho a nossa amostra, aqui eu tenho água com sabão, 5 gramas litro. Vou colocar aqui
um pouco dessa água aqui nesse balde. Vou colocar a nossa amostra aqui dentro. Ó, veja que ela vai umedecendo. E deixo ela aqui de 2 a 5 minutos. Depois de deixar ela aqui de 2 a 5 minutos, pode tirar o excesso. A gente vai enxaguar, tirar o excesso da água com sabão. Depois de deixar 2 a 5 minutos, lembrando sempre, tiramos esse excesso e vamos centrifugar. Então aqui tem uma centrífuga. Pode centrifugar sozinho, Andrei? Pode. Vamos colocar na centrífuga até ela ficar ali 1 minutinho. Deixando 1 minutinho na centrífuga, de 1 a 2 minutos, ela vai tirar o excesso de água e aí a gente vai fazer a próxima etapa, que é pendurar ela e secar, né, para ver a migração. Então vamos ver agora a próxima etapa. Então aqui acabamos de centrifugar, a peça, né, o sanduíche está úmido. Nós vamos cortar as laterais que a gente costurou, costuramos em 3 lugares. Esse lugar que a gente costurou a gente deixa. Vamos costurar aqui a lateral. Pronto. E vamos soltar a parte de baixo. O que a gente vai fazer agora para ver a migração? Nós vamos pendurar ela no varal, essa parte escura para cima e o branco para baixo. Por que, Andrei? Para ver se uma cor vai escorrer para outra. Então, dessa forma aqui, a gente vai ver se vai ter problema de solidez ou não. Então, aqui a gente vai botar nessa secadora, pode ser colocado num varal também. Essa secadora aqui tem esse âmbito, né, de fazer isso. A gente coloca na secadora com a parte escura para cima, fecha, vai deixar aqui por 40 minutos, 30 a 40 minutos. A gente faz isso com várias outras amostras e aí a gente vai analisar o teste como ele ficou. Então, pessoal, agora a peça saiu seca, né? Já esperamos ela dar uma esfriada. E agora a gente vai medir se ela migrou ou não. Primeira parte, pode aproximar aqui. A gente verifica se aqui perto da costura houve alguma migração. Tá vendo? Não houve migração, certo? Bom, não tendo essa migração, como é que a gente vai ver se esse tecido mudou a cor ou não? Com testemunha, com a mesma malha sem lavar. E aí a gente verifica se houve ou não alteração. Andrei, como é que a gente mede? De novo com a escala de cinza. Então, tendo a escala de cinza, a gente vai medir. Ó, dessa aqui não. Ó, ficou aqui um 4,5. Migrou, né? Ou sujou, mínima coisa. Até 4 é o aceitável. Tá dentro essa peça também. Então, assim a gente vê se a peça está soltando cor ou não. Vai acontecer, pessoal, de vocês fazerem essa lavação e às vezes essa malha branca aqui fica suja, roseada, esverdeada, e aí o lote está com problema. O que a gente faz, Andrei? Devolve. Sempre que sair fora dos padrões que a gente estabelecer no manual que vocês vão receber, devolvam, não utilizem, né? Por quê? Porque daí dá para devolver o tecido para a tinturaria ou a malha e eles resolverem, eles arrumarem, botar um fixador, um produto para não soltar a cor, certo? Então essa é a instrução que a gente dá quando tem algo fora, devolver o tecido ou a malha para o fornecedor do serviço ou do tecido. Então, aqui a gente vai ver agora como se vê degradê. Andrei, o que é degradê? Degradê é a diferença de cor, de tonalidade entre rolos. Então, o que a gente fez? A gente tinha um lote com vários rolos, cortamos um pedaço de cada rolo, uma amostra de cada rolo, e aí dobramos e fizemos esse lequezinho que a gente chama, ó, é um pedacinho de malha, a gente dobra e vai colocando um rolo, um pedacinho de cada rolo em cima do outro para ver como está a diferença ou para ver a igualdade de cor, né? Então a gente vê aqui que a cor está bem igual. Aqui a gente está em cima da mesa com uma luz normal e aí a gente pode ver. Agora vem as dicas. Ah, Andrei, aqui ó, tem muita informação aqui para ver, pode distrair a mente. Como é que a gente faz? Ó, eu gosto de dar essa dica. Peguei aqui um papel, cortei um quadrado, até dei um risquinho aqui, ó. E aí a gente consegue centralizar a visão para ver realmente a tonalidade entre partes. Então o olho fica focado para ver. Essa é a primeira dica, isolar para ver a cor.
Outra dica, Andrei, virar as amostras, porque a cor ela se manifesta por reflexo, por luz. Então, conforme eu viro, a gente vai vendo se está mudando a cor ou não. Então, essa é uma situação bem legal para vocês verem. E agora eu vou mostrar a outra forma de a gente poder ver, na cabine de luz. Pessoal, então aqui a gente está numa cabine de luz, né? É uma caixa quadrada, cinza, com uma luz especial, luz do dia. Então aqui essa é a luz correta para a gente poder ver. E aí a gente vai fazer a mesma forma, ó. A gente vai estar virando para ver se existe diferença de cor entre os rolos. Andrei, se existir diferença, eu tenho que sacar esse rolo ou juntar as cores que estão mais próximas. Geralmente, sempre eu falo isso, geralmente quando tem diferenças de tonalidade é porque o lote está manchado. Então vai dar aquela diferença entre partes. Por isso que é bom ver, analisar o degradê para ver se todos os rolos estão homogêneos, se todas as cores estão corretas. Estando correto, libera. Não estando correto, devolve para o fornecedor ou separa para tentar minimizar os problemas que podem acontecer entre partes. Pessoal, uma outra coisa importante para a gente ver quando chega o lote é a cor, a tonalidade. Então esse verde que a gente fez teste, a gente vai verificar se esse verde que chegou agora na empresa está batendo com o nosso padrão de cor, está batendo com a nossa tonalidade. Então aqui no laboratório a gente separa uma tabela de cores das tinturarias, dos fornecedores. Aqui, para ser mais ágil, eu já separei a cor que é para ser, do fornecedor que é para ser. A gente coloca a malha sempre do lado direito e vai comparar com o outro verde, né? Aqui é o primeiro lote que chegou. Veja, não está perfeito, existe uma variante, mas para a empresa foi liberado. Agora essa amostrinha aqui vai ser colocada aqui no nosso controle e aí cada vez que chega a cor pode ter uma pequena variação. De novo, usar a escala de cinza, a variação que pode ter é nota 4. Estando dentro de uma variação de nota 4, a gente aceita. Andrei, usa a mesma escala? Não. Agora para essa, a gente usa uma outra escala de cinza, que ela é cinza-cinza, não é mais cinza-branco. Por quê? Para a gente verificar a diferença de cor. Dá uma olhadinha aqui, ó. Então a gente vai verificar qual é a variação que está tendo, certo? Vamos ver aqui por olho, né? Ela é perceptível, ó. Então aqui, ó, tá aqui no 4. Talvez na filmagem não fique tão interessante, mas ela está dando a diferença de nota 4, né? Se for até 4, tá ok. Acima daqui, o que a gente faz, Andrei? Como se é o primeiro lote, leva para o estilo, para o desenvolvimento, ou para o setor responsável para ver se eles vão liberar. Caso já seja o quarto, quinto lote, saiu fora do padrão, o laboratório rejeita, está fora de cor, e encaminha, mesmo assim, para os setores, né? Encaminha para o responsável, um gabarito mais alto de chefia, para ver se vai ser liberado ou não, certo? Mas a obrigação do laboratório, pessoal, é dizer se está bom ou não. Não é simplesmente liberar, manda assim. Não. A obrigação do laboratório é testar e verificar se está ok. Para isso que é criado um laboratório. Então essa é a tonalidade. Outro teste que a gente pode fazer são com as malhas vanizadas. Malha vanizada, Andrei? Sim, cotton, viscolaicra, suplex, poliamida, poliéster, malhas viscolinho com elastano, malhas que tenham elastano, principalmente vanizadas. Cotton, suplex, viscolaicras, que tem um desenho de meia malha, mas tem o elastano. E aí é importante a gente testar para ver como está a elasticidade e o alongamento. Que é isso, Andrei? Alongamento é o poder da malha alongar, elasticidade de ela voltar. Para isso que a gente bota o elastano na malha. Todo mundo sempre fala, Andrei, meu cotton está travado, não está legal. Então a gente vai ensinar como mede a elasticidade e o alongamento. Então aqui nós temos um cotton estampado, certo? Aquele mesmo que a gente fez o teste agora há pouco. E aí a gente vai fazer uma medição, pessoal, de 10 centímetros. Para quê? Para como se fosse uma escala de 0 a 100, 100%, nós vamos medir percentual. Vamos fazer uma marcação de 10 centímetros. Está aqui. Marcamos os nossos 10 centímetros, ok? E aí fica fácil para a gente medir. Olha lá. Olha como é fácil. O alongamento, o Andrei indica que ele tenha 100% em cotton. Um molicotton, Andrei, em torno de 70%. Um piquê com elastano, 80%. Mas o cotton, que é o que a gente mais utiliza, seja ele
cotton lycra, viscolycra ou suplex, eu aconselho ter 100%. E aí como é que a gente mede? Veja, então aqui a gente tem 10 centímetros, fizemos uma marcação e a gente vai esticar para ver até onde ele vai. Aqui, ó, que é uma estampa pigmento, ele chega quase em 22. Então ele está com 120% de elasticidade. Tá bom. Então aqui a gente dá uma mexidinha na malha e ele tem que voltar já na hora aqui 90%. Ou seja, se ele foi esticado para 100 e foi no 20, ele tem que voltar para o 11. Ele não vai voltar para o 10, pelo menos para o 11. Vamos ver para quando ele voltou? Olha lá. Deixa eu acertar aqui. Pouquinho menos que o 11. Então ele está com 120% de alongamento e 90% de elasticidade. Andrei, qual é o ideal? Volto a dizer, para cotton, viscolycra e suplex, 100% de alongamento. E o retorno, a elasticidade já de imediato 90%. Se eu deixar aqui 1 hora, ele vai voltar para o 10%, tá? Porque a gente esticou bastante ele. Mas é isso que uma malha tem que ter. Elasticidade, malha com elastano. Dá para fazer isso no 100% algodão, Andrei? Dá para medir, mas não vai ter 100%. Né? Então você pode até padronizar no seu laboratório quanto que você tem de elasticidade nas suas malhas, 10%, 20%, 30% de alongamento. E aí a elasticidade sempre o ideal é voltar 90%, quando tem elastano, né? É importante lembrar isso. Então esse teste serve para malhas com elastano para a gente ver alongamento e elasticidade. Então pessoal, agora a gente vai ver o teste de costurabilidade. Costurabilidade, Andrei, vamos ver se a malha quando for costurada vai dar furo. Não tiver bem amaciada, a agulha não vai deslizar e entrar entre as canaletas, ela vai perfurar o fio. E aí, perfurando o fio, quando a gente forçar, ela vai dar furo. Então, a gente pega uma amostra mais ou menos desse tamanho, 40 centímetros por 15. Aí vocês podem ser um pouco mais largo, um pouco mais comprido, tá tudo certo. E aí a gente vai fazer um teste de costurabilidade. Vamos passar na máquina, aqui no laboratório que a gente está. Tem uma máquina, eu vou estar passando aqui para o nosso laboratorista. E ele vai fazer o teste de costurabilidade e eu vou mostrar para vocês. Vamos lá? Galera, importante a gente falar que aqui é uma malha estampada, né? E aí quando a gente for costurar, a gente vai costurar do avesso, certo? Para fazer o teste. Então eu vou estar passando agora para a gente fazer a costura e vocês verificarem como faz a metodologia que é em formato em L. Então aqui a peça foi costurada, né, do avesso, como a gente viu. A gente vai desvirar a peça ali. Não precisa ser uma costureira, vejam que não precisa ter precisão na costura. E aí a gente vai fazer uma pressão na costura para ver se abre algum furo. Veja que não está abrindo furo. Isso é bom, né? Sinal que a costura está ok. Estou forçando bem aqui e não está tendo furo na malha. Ó, sinal que a malha pode ir para frente quanto ao quesito costurabilidade. Quando a gente for costurar, ela não vai dar furo na costura, claro, usando o ponto certo, a agulha certa, lubrificação e todos os itens necessários da costura. Bom, pessoal, é importante aqui, a gente está finalizando o laboratório. No laboratório, a gente também pode fazer o teste da peça final. Sim. Então aqui a gente tem uma peça, né, na nossa confecção que a gente está aqui, que nos cedeu o laboratório para fazer essa gravação para vocês. E todos os produtos, antes de serem enviados para os magazines, para as lojas, eles testam para ver se está tudo correto. Torção, gramatura, encolhimento, solidez, verificam se não vai soltar a estampa, né? Então verificam comprimento e largura, como estão os encolhimentos, como está a torção, como está a cor, se está migrando. Então a gente faz uma bateria de teste final. Para quê? Para garantir que a nossa peça tem qualidade. É isso que o nosso cliente quer
E é isso que o cliente final merece. Afinal, a gente tendo empatia, se colocando no lugar do outro, né? Eu sempre falo isso é qualidade. Se colocar no lugar do outro para pensar, pô, essa peça vai para minha filha, eu quero que ela tenha qualidade, né? Não simplesmente fazer. Hoje não é o que faz, é o que entrega. Lembrando, o que o cliente quer, final, é uma coisa só. Essa peça tenha durabilidade. Isso é qualidade hoje para o nosso cliente final. Atender as expectativas dele e durabilidade, ou seja, vai se usar a peça por um determinado tempo, claro que não vai durar para a vida toda, mas pelo menos a peça tem que ter um visual bonito de 6 meses a 1 ano. Menos que 6 meses uma peça durar é ruim, ela tem que durar por 6 meses. Essa é a minha modesta opinião, nossa visão, porque hoje em média nós compramos peças, né, o mercado, e parcela as compras. Imagina você comprar uma peça e já no segundo mês, na segunda parcela, você fez em 5, a peça já está fora de uso. E a pessoa vai pagar mais 3, 4 parcelas. Ela não volta, não existe mais a recompra. Entende o que é qualidade, como é importante a gente se preocupar com a qualidade do que a gente entrega? Durabilidade. Gravem sempre isso. Pessoal, isso é legal estar na escola. A gente vai estar fornecendo para vocês uma ficha de laboratório. O que é isso, Andrei? Aqui vocês vão, todos os testes, tudo que vocês vão fazer, vocês vão rascunhar e colocar aqui, certo? E daqui vocês vão jogar no sistema que a gente vai passar para vocês. Nós vamos mandar para vocês uma planilha de Excel. Na planilha de Excel, que todo mundo tem Excel, vocês vão lançar e vão ter os controles. Ou seja, lá vocês vão saber como estão os números de vocês, vocês vão estar digitando, vocês vão poder colocar o padrão. Se tiver fora já fica vermelho, se tiver ok, está tudo ok. Ele vai verificar a largura, gramatura, encolhimento, movimentação, os testes de migração, solidez, está tudo ok ou não, para vocês controlarem. E aí vocês adaptam, mudem do jeito que quer, mas é um norte. Para quem não tem nada, essa planilha vai ajudar muito. E a ficha também. A gente vai mandar uma ficha para vocês, para que vocês lancem os resultados de vocês no rascunho, na hora, e depois joguem para a planilha para ter controle. O Andrei sempre fala em controle. Então vai ficar para vocês também isso. Baixem depois esse material que vai estar ali junto no curso Têxtil Pro. Valeu?